Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Olha só, o pessoal vai começar a entrar e daqui a pouco a gente já começa a fazer a transmissão. Eu estou agora com a doutora Lúcia Gil, é uma pediatra top aqui de Porto Alegre, super experiente, e ela vai falar sobre a importância da pediatra durante a gravidez. Até antes da gravidez, né? Antes, até a gente pode ajudar antes, exatamente. Na realidade, eu sou uma pediatra que sou formada, vou fazer 35 anos de formada, desde 33 de pediatria. Adoro o que faço e tenho muita experiência em acompanhar desde sempre as mãezinhas no pré-natal, na consulta pré-natal e depois durante a vida do bebê. E principalmente, desde que 2008 o Lancet lançou essa coisa dos 1000 dias, essa publicação dos 1000 dias, nós pediatras começamos a nos dedicar então a ensinar para as mães que é muito importante, que os 2 anos mais importantes, que o período mais importante da vida de uma criança são esses 1000 dias, que são os dias, os 9 meses da gravidez e os 2 primeiros anos de vida de uma criança, que tu pode mudar uma vida para sempre, o comecinho da vida, e esse período ele pode ser alterado para melhor ou para pior, dependendo de como a mãe se comporta, de como a mãe cuida do seu bebê, de como a mãe nutre e alimenta esse bebê e essa criança. Isso influencia também na hora do que ela come durante a gravidez, mas, né? Comer durante a gravidez é a coisa mais importante. A gente, como tu sempre fala, né, Marcelo, tu é o que tu absorve, o que tu nos falaste ontem. Então a mãe tem que ter essa grande consciência de comer bem durante a gravidez, porque na gravidez tudo que tu come tu tá passando pro teu bebê. Assim como tomar álcool, tomar medicamentos que as mães evitam, não bebem, não tomam remédio para não fazerem mal pro filho, a mesma coisa é comer. Se tu comes bem, aquilo vai pro teu filho. Se tu come mal, acaba sendo o mesmo veneno que quando tu te alimenta, quando tu tomas algum remédio ou bebes álcool. Tem coisas que são extremamente importantes, por exemplo, as mães não sabem. Se elas comerem demais, se elas comerem de menos, isso vai interferir, vai mudar o perfil daquela criança. Vai ser uma criança que vai ser pequena para a idade gestacional, se a mãe tiver restrição, se comer mal. Vai ser uma criança que é muito grande quando nascer, uma criança macrossômica, se a mãe comer demais, se passa... Mas foi meu caso, né? Nasci com 4, 750. Ainda bem que mudou depois, né? Foi. Ainda bem, o nosso gordinho aqui, porque essa história que a mãe tem que comer por 2, por 3, o que é isso? É mito? Isso é um grande mito. A mãe tem que se alimentar bem, apenas se alimentar bem. Ninguém quer que a mãe coma demais. A tua mãe provavelmente comeu por 13, tu nasceu um bebê grande, macrossômico, com todos os riscos, porque desde que tu nasça com esse peso, a tendência é que tu vá manter esse peso, não se diz obesidade, mas se tu botar nos scores, o teu score quando tu nasceu já era o mais 3, que seria obesidade, e isso se mantém para uma vida inteira. Eu já fui inteira, obeso, né? Tá vendo? Bebezinho obeso, ainda bem que provavelmente mamou no peito, que é uma coisa que ajuda. Bastante. Não tomou, a tua mãe provavelmente deva ter cuidado da tua alimentação nesses 2 primeiros anos de vida, e aí tu conseguiu então voltar para esse score 0 que a gente chama, que é a média normal das pessoas. Mas voltando à gravidez, o que é importante além de comer bem, se alimentar bem, ir no obstetra que faz o pré-natal, porque o obstetra também dá suplementos que a mãe não tem e que ela precisa para nutrir bem esse feto dentro dela, que é o ferro, que a mãe tem que tomar ferro durante a gravidez. O ferro ajuda no desenvolvimento cognitivo da criança, no crescimento da criança. É o zinco, que também ajuda no desenvolvimento cerebral. É o folato, que é o ácido fólico, que se sabe hoje em dia que a mãe que não toma ácido fólico, a criança pode nascer com problema nesse tubo neural. O que é o tubo neural? É a espinha, é a coluna até o cérebro, então isso pode nascer aberto. Então a mãe precisa durante a gravidez, inclusive é recomendado no momento que o casal resolve engravidar ou que a pessoa resolve fazer uma fertilização, antes resolveu que vai engravidar, tem que começar a tomar ácido fólico. Então esses cuidados são importantes. Outra coisa que a mãe tem que se alimentar bem. Tu sabias que o apetite do bebê, o gosto pelas comidas vem da gravidez? Se a mãe comer errado, uma mãe comer o dia que vai lá e se para a comer chocolate, aquela criança vai nascer viciada em chocolate, e assim tudo, comer junk food. Eu ia citar, ainda bem que não citei junk food, a mesma coisa, a criança vai adorar aquele sabor da fritura, aquele sabor daquele hambúrguer lá, e isso se sabe que não é saudável. Então os pais
ainda quando não são pais, ainda são candidatos a pais, eles têm que pensar que aquela nutrição interfere, o que a mamãe está se alimentando interfere para uma vida inteira. Porque a gente sabe, né? Genes é 20%, meio ambiente é 80%. Isso aí vai influenciar e na realidade o meio ambiente está fazendo que a gente acabe até mudando nossos genes, a nossa vida, transformando esse bebê desde pequeno num ser que não vai ter todas as condições maravilhosas que a vida nos dá se for alimentado errado. Então a gente pode dizer que as escolhas dos nossos filhos, elas são totalmente influenciadas pelas escolhas dos pais. Com certeza. Então se a criança provavelmente não é saudável, não come saudável, é porque os pais não estavam comendo saudável. Não estavam comendo saudável. Outra coisa que as mães têm que sempre pensar, isso mãe e pai, nasceu o bebê, tu é o exemplo. A criança vai comer o que tu come. Não adianta tu querer que uma criança, se eu vejo no meu consultório diariamente, ele não come couve, não come brócolis, não come nenhuma verdura, doutora. Nenhum verdinho. Nenhum verdinho, não come nenhuma fruta. Aí tu pergunta, e tu comes? Não, eu tenho horror de verdura e tenho horror de legume e de fruta. Então como é que tu vai querer que a tua criança coma se tu não dá o exemplo? Então no momento, eu sempre digo isso, tu resolveu ser pai, tu tem que mudar a tua vida. Para ser pai, tu tem que ter responsabilidade ética, tu vai ensinar princípios éticos, tu vai ensinar como se alimentar bem, tu vai ensinar aquela criança como se comportar e tu vai dizer não para aquela criança. Criança, óbvio, é muito mais fácil tomar só leite. Sim. Mas isso não é o que ela precisa de outros alimentos. Claro que a gente sempre fala qual é o melhor alimento para o bebê até os 6 meses, é o leite materno, unicamente leite materno. A gente tem que evitar nutrir a criança com outro tipo de leite que não seja o materno, que é o melhor leite, que tem colostro, que tem anticorpos e que tem a quantidade de proteína certa para a criança. A partir dos 6 meses a gente tem que começar a suplementar, a alimentação complementar que a gente diz que vai lentamente até os 2 anos de idade, a gente vai engrossando a alimentação, vai dando pedaços maiores, vai acrescentando outros tipos de alimentos para que a criança no fim tenha uma alimentação, como tu falasse ontem, de 4 cores, super saudável. Mas eu tenho que mudar. Se eu quero que o meu filho se alimente bem, eu tenho que ser o exemplo para eles. Assim como eu sou o exemplo, como é que é o meu padrão, meus princípios éticos, meu filho não mente, que te comporta bem, eu tenho que fazer a mesma coisa na alimentação. E uma coisa que acontece muito com a gente, são os avós, né? Então eu fico muito chateada quando alguém chega e diz assim: ai doutor, ele só mama no peito, mas ontem o vovô deu um pouquinho de sorvete para ele. Com 6 meses de idade, como é que tu vai dar sorvete? Primeiro que tu não dá leite de vaca para ninguém, né? Se precisar, nesses primeiros meses de vida, se a gente precisar, a gente pode dar as fórmulas modificadas, mas jamais leite de vaca, porque leite de vaca vai induzir obesidade e vai induzir provavelmente a anemia e as síndromes metabólicas no futuro. Mas como é que alguém trata um bebê com 6 meses de idade, dá um bolinho, dá uma bolacha Maria, dá um iogurte, Coca-Cola, dá Coca-Cola? Isso é um pecado que está se fazendo. Sacrilégio. É um sacrilégio que está se fazendo com essa criança. Como eu digo assim, os pais têm que ter a consciência, o bebê é um ser em desenvolvimento, em crescimento. Assim como ele cresce nos 6 primeiros meses de vida geometricamente e depois começa aritmeticamente, os 2 primeiros anos de vida o bebê cresce muito mais, é quando ele mais cresce na sua vida, o cérebro, o corpo e o desenvolvimento, é os 2 primeiros anos de vida, por isso a importância desses 1000 dias. Assim eu tenho que pensar, meu bebê vai crescer, o meu filho está crescendo e ele tem que, cada fase é uma fase. Eu não posso querer dar comida para uma criança que o pescoço é mole. Eu tenho que esperar que ela tenha o pescoço duro, que ela comece a sentar e que ela tenha o reflexo da deglutição pronto para começar a ser alimentada, além de mamar no peito. Então eu tenho que considerar tudo isso para alimentar uma criança. A criança está crescendo, está se desenvolvendo, mês a mês ela começa a apresentar novos desenvolvimento na sua atividade motora, na sua atividade sensorial, olfativa, e eu tenho que respeitar isso. Isso que eu digo, não dá para dar coisas antes do tempo, tudo tem o seu tempo na vida. Se tu quiser, e se aquela família quiser, eu não tô dizendo que não nem que sim, dá sorvete, mas vai me dar sorvete só depois dos 2 anos de idade, que é quando a criança pode comer açúcar e, em princípio, comer doces. A mesma coisa o sal, a gente jamais usa sal para beber antes de 1 ano de idade.
idade. Então tem que respeitar a faixa etária da criança e o desenvolvimento e o crescimento. Olha, interessante, dela. gente. Então, açúcar, sal, não se dá para criança, para bebê, até 2 anos de idade. Sal até 1 ano e açúcar até os 2. Até 2 anos. Se puder não dar açúcar Nunca, de verdade, nunca. é melhor ainda, né? Porque E o sal é suco, necessário, um pouco de sal, E a né? outra coisa é o suco também, Sim. né? O que acontece do suco? O suco é a maior causa de cólica. Então, o suco, por causa da frutose dele, ele dá muita cólica nos bebês. Antigamente, a gente receitava, a partir dos 3, 4 meses de idade, que a criança tomasse suquinho de laranja, suquinho de bergamota. Hoje em dia, não se receita mais suco. O líquido que tem que dar para a criança é água, somente água, sem refrigerante, sem nada. Quer tomar algo líquido, é água. Suco, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, se um pai quiser dar suco, e a gente sabe que a vitamina C está no suco de laranja, da bergamota, 100 ml de suco no máximo por dia. E a partir de 1 ano de idade, 200 ml, é um copinho de suco feito em casa, nada de suco comprado pronto, artificial, cheio de corante, de conservante, porque voltando, aquele bebê está desenvolvendo seu fígado, está desenvolvendo seu rim, seu cérebro, está em crescimento de altura, de peso, e a gente tem que levar isso em consideração, tem que respeitar. E nosso bebê, na realidade, é a coisa mais, é o bibelô da família, que a família É mais preciosa, mais né? preciosa. Se a gente, um bibelôzinho, a gente não toca para não quebrar, da mesma maneira a gente tem que fazer com nossos filhos. E quais você percebe no seu consultório, nesses 30 e tantos anos de experiência, aí, os maiores erros que as mães têm? Para o pessoal saber assim, olha, geralmente você ouve muito isso, as coisas que elas costumam fazer errado, que elas talvez não tenham conhecimento, que você possa dar dica. Eu acho que assim, começa na gestação. A gestação, às vezes eu vejo alguém dizendo, posso beber? Claro que não pode beber. Álcool na realidade, é uma bebida que vai para o fígado, que passa na placenta, que vai para a criança. A criança que a mãe bebe, mesmo que seja um copo uma vez por semana, pode nascer com síndrome alcoólica, que dá um monte de problema no bebê. São bebês mal formados, pode ter problema neurológico, pode ter convulsão, pode ter um monte de problema. Então, primeira coisa, não beber. Não fumar, isso aí é um grande erro. Se eu vou fumar, se eu sou fumante, mesmo que seja o pai, a mulher não fuma, ela é fumante passiva, ela está recebendo o tabaco. Então, cortar, como tu falaste ontem, tabaco, álcool, nunca interfere na vida da criança. Se sabe que uma criança que o pai fuma tem 33% de chance de ter bronquite, que os 2 pais fumam tem 50 e tantos por cento de chance de ter bronquite, e se os pais não fumam, a chance é muito menor. O que acontece é o seguinte, depois que nasce, o primeiro grande problema é a amamentação, porque amamentar é difícil. Às vezes, as mães, eu tenho muita pena das mães, porque elas têm uma coisa incrível, parece assim, que as pessoas cravam uma faca nelas de cobrança. Tu tem que amamentar, tu tem que amamentar, tu tem que isso, tu tem que aquilo, e às vezes ela não consegue por aquele grande fator psicológico. Então as mãezinhas têm que estarem preparadas para saber que o leite pode descer até o 5º dia de vida, que o colostro alimenta, que geralmente os bebês têm reserva para se alimentar, que essa reserva dura 48 horas no hospital e não tem problema. E tem que, eu sempre digo, faça consulta com o pediatra precoce para ver se aquele bebê está perdendo peso ou não, ou está ganhando peso. O que a gente pode fazer, assim, um bebê que não está ganhando peso, a gente vai estimular. Hoje em dia tem coisas maravilhosas, tem as consultoras de amamentação que em todo o Brasil tem, que tu chama, elas ficam 4 horas na tua casa, te dão todas as técnicas, todas as maneiras de amamentar um bebê bem. Então esse é o primeiro problema. Depois começa o problema de querer a introdução precoce dos leites, das comidas. O bebê, ele está preparado para ser amamentado até os 6 meses de idade. Então a gente, que nem eu disse, temos que respeitar isso. Nós vamos dar comida para o bebê a partir de 6 meses de idade, quando ele já tem toda a musculatura pronta para engolir, para deglutir, para aceitar. Então, não adianta querer dar suquinho com 3 meses, papinha com 4 meses, não é isso. Existe até uma janela que se chama uma janela da alergia, no qual eu posso começar a alimentar aquela criança a partir dos 4 meses. Mas, olha lá, a alimentação durante a gravidez influencia no aleitamento? Influencia, depois eu vou falar disso aí. Já vai responder.
eu tenho que cuidar isso aí, começar a alimentar o meu bebê em torno dos 6 meses, um pouquinho antes, 5 meses e meio, 5 meses uma papinha, mas a partir daí. E isso que é o mais importante, é saber que cada período da sua vida, cada período da vida da criança, ela tem muito a ver com a fase que ela está vivendo. Eu não posso cortar fase, é que nem as mães que chegam aqui querem que uma criança que normalmente engatinha com 9 meses, com 6 meses esteja engatinhando. Não pode, porque tem fase, é a fase que endurece o pescoço, é a fase que começa a endurecer a musculatura posterior das costas, que a criança senta, que começa a endurecer a musculatura daqui do dorso, da nádica, que a criança começa a engatinhar. Então tudo tem o seu tempo, eu tenho que respeitar o tempo daquela criança. Tem uns que são um pouquinho mais atrasados, tem um mais adiantado, mas é respeito. Isso aí. Sobre a influência da alimentação no leite materno, no aleitamento. Olha, isso é muito importante. A gente sabe que a mãe tem que tomar bastante líquidos para ter bastante leite. A mãe não pode se estressar, isso é primordial, é importante, porque o estresse corta a descida, esse todo, porque quando o neném amamenta, ele manda um reflexo, né? Ele manda um reflexo pro cérebro, que manda outro pro seio, o seio se contrai e com isso produz o leite, a criança mama. No momento que eu tô estressada, isso é cortado, então o neném pode mamar e o reflexo acaba não indo e não volta e não cria leite e não amamenta. É super importante isso, então tem que tentar um ambiente calmo, não pode deixar a avó, tio, tia cobrar, porque muitas vezes eu também vejo muito aqui no consultório, porque eu amamentei muito, porque o meu bebê dormia até não sei que idade, porque meu filho não tinha cólica, só que muitas vezes são vizinhas, são parentes, são amigas, e eu vou dizer, não é assim, não acreditem nisso. Todo mundo tem os mesmos problemas, todos os bebês têm cólica, todos os bebês não dormem. É difícil amamentar para todas as mulheres, é difícil nascer de parto normal, é muito difícil para todas as mulheres, mas isso aí faz parte da vida. A gente não pode deixar que os outros digam coisas, porque as pessoas, infelizmente, oi! Vai ficar aqui olhando a gente. Oi! As pessoas, infelizmente, se esquecem das coisas que são ruins, graças a Deus, e dizem, o meu bebê não teve cólica. Todos têm cólica. O que a alimentação durante a gestação interfere? É isso aí que eu falei, é comer, por exemplo, onde tem ômega 3, que é importante comer ômega 3. Ômega 3 tem em alguma... Alga marinha. Na linhaça, na chia. No cânhamo, né? Cânhamo. Então, mamãe, comam isso, que ajuda muito, porque o ômega 3, ele ajuda na mielinização dos nossos neurônios, então é importante tu comer. É importante tu comer ferro nas folhas verdes, tem zinco e tem ferro, é importante comer ferro para que a criança nasça inteligente, para que a criança tenha uma boa acuidade visual, para que se desenvolva o seu cérebro bem. É importante o quê? Por exemplo... E só uma coisa, para aumentar o ferro, né? A gente precisa colocar fonte de vitamina C. Então você experimenta laranja, limão, acerola tem muita vitamina C numa salada de verde escuro, legumes verdes escuros, inclusive também nas leguminosas, que é lentilha, ervilha, feijão, grão de bico. Todas essas você aumenta a absorção em 3 vezes mais de ferro. Olha que maravilha, coisas que a gente como pediatra até nem fala na nossa consulta. Agora, quando eu termino a minha consulta, eu sempre digo, acompanhe meu grande amigo Marcelo Facini, que só dá dicas boas. E eu tenho muitas mães que são minhas pacientes, que são seguidoras deles e dizem, que legal, doutora, hoje mesmo aquela dica que eu até repostei do cálcio, onde que o cálcio está muito mais que no leite, é sensacional. Então, sobre o cálcio, porque as mães têm medo que as crianças nasçam, que se quebrem, que não comam muita carne, que não tenham tanto cálcio. É comer bem, tudo está nas comidas. A comida é o nosso grande alimento. Então, assim, na gravidez, exatamente comer. É importante que a gente tenha bastante ferro, folhas verdes com vitamina C, zinco. Ótimo. Zinco nas folhas verdes também. Ômega 3. Nas oleaginosas também tem, desde que a pessoa não tem alergia, né? Claro. Isso aí, E uma dica para as mães, durante a gravidez ela tem que ser suplementada com ômega 3, mas só que não pode parar, que os obstetras se esquecem, nasce o bebê, eles dizem, chega, não precisa mais ômega 3. Ômega 3 a gente precisaria até os 23, 25 anos, quando o nosso cérebro ainda está crescendo. Então, sempre ômega 3. E não parar de amamentar. Quando estiver amamentando, a mãe continua tomando o DHA e o EPA até parar de amamentar. E
pro bebê ter bastante ômega 3. Olha que interessante. E tem limite para amamentar? Por Não. 6 meses é o mínimo, mas aí fala assim, deu 6 meses, para de mamar. Não, a gente recomenda, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a própria Organização Mundial de Saúde recomenda a amamentação até os 2 anos de idade. Eu, no início da minha vida, eu vi as pessoas amamentando até os 6 meses, depois passou um período amamentando até 1 ano e a gente pediatra era chato, dizia, tá, chega, não precisa mais amamentar. Mas graças a Deus o mundo mudou tanto que hoje em dia, quando dizem pra mim, eu quero seguir amamentando, que bom, segue amamentando até os 2 anos, dá comida pro teu bebê, comida saudável, que vai complementar o que ele tá precisando, mas segue amamentando e a criança fica super bem saudável, bem ativa, tá tudo ótimo. Então, falando de novo sobre o ácido fólico que você comentou, qual a importância do ácido fólico? O ácido fólico é extremamente importante, porque o ácido fólico ele ajuda para o fechamento do tubo neural. O tubo neural vai desde aqui do nosso cérebro até o final da espinha. E muitas vezes, se a mãe não toma ácido fólico, se ela não é complementada, Tá pausando, mas pode continuar. Se ela não é complementada durante a gravidez, essa falta de ácido fólico pode fazer com que tenha defeitos nesse tubo neural e nasça, por exemplo, se alguém sabe o que é meningomielocele, que é quando as nossas fibras nervosas nascem para fora da espinha, é um dos grandes defeitos do tubo neural. Espinha bífida, que é a espinha partida lá na parte inferior, que pode dar problema da criança caminhar, pode dar problema de micção, de evacuar, também é outro grande problema. Então a mãe também tem que ser complementada ômega 3, ferro, ácido fólico e fontes de zinco durante a gravidez. Olha, e tudo isso você E consegue de forma proteína, natural. né? E proteínas, que proteínas a gente não precisa nem falar. Quem acompanha o Marcelo sabe quais são as proteínas recomendadas, porque tu vai formar a criança à base de proteínas e a criança precisa de proteínas e que ele sempre fala, o leite materno é o leite que tem menos proteínas, então em princípio a gente não precisa de tanta proteína Como o pessoal acredita geralmente, como né? a pessoa acredita para crescer. E também que a gente tem que pensar que o leite da mãe é o leite que a criança tem que tomar, porque a mãe da criança é a mãe, é um ser humano, não é uma vaca. Não né? é uma vaca, não. E o bebezinho, como a gente diz, não é um bezerrinho. Na realidade, o leite materno é feito, o leite da vaca é para o bezerro, o leite humano é para a criança. A proteína do leite da vaca é uma macromolécula, é uma proteína muito grande que a criança vai ter sempre dificuldade de absorção. E hoje em dia, como a doutora Débora já falou lá sobre refluxo, e vai falar sobre alergia também, né? É uma das grandes causas de alergia alimentar esse leite da vaca pelo tamanho da molécula dele, que é enorme. Então, tudo isso a gente tem que pensar que hoje em dia, quem trabalha em consultório, uma das queixas mais comuns é refluxo e alergia à proteína do leite de vaca. Então, temos que pensar nisso. É o alarme, peraí, só um minutinho. Isso aí. É que a gente estava contando o tempo, já passou uns minutinhos aqui. Olha, uma coisa importante também para lembrar, que como falou, o leite da vaca é para o bezerro. E o leite é feito assim como o leite humano da mãe é para o bebê crescer e desenvolver, é o único alimento que ele precisa para crescer naqueles primeiros 6 meses, fazer todo o desenvolvimento. O leite do bezerro é para transformar o bezerro em uma vaca de 500 quilos. Então, para fazer rapidamente, deixa aquele bezerro crescer. Imagina o que vai causar num bebê. Vai transformar seu bebê numa vaca de 500 quilos, entendeu, gente? Olha o perigo que é isso. Uma pergunta muito interessante, olha lá. E os probióticos são importantes nessa época, especialmente para as crianças que nasceram de cesárea, extremamente importante. Porque quando a criança nasce de parto vaginal, ela passa no canal vaginal e tem as bactérias da mãe e ela, com isso, ela cria sua microbiota, que são com as bactérias saudáveis, né? Quando ela nasce de cesárea, a sala de parto, a sala de cesárea tem muitas bactérias que não são saudáveis e essa criança, desde que nasce, já está dentro do seu microbioma com bactérias não saudáveis. É importante. Uma das coisas que a gente recomenda dar probiótico é para criança que nasce de cesárea. Probiótico é bom para todo mundo. A gente costuma usar probiótico para ajudar esse desenvolvimento, esse crescimento do intestino, para diminuir as cólicas e diminui mesmo, porque um dos grandes motivos de consulta pediátrica é a cólica do recém-nascido. A cólica começa com 21 dias, dura até os 3 meses. As crianças choram muito e não tem motivo. O único motivo, por que tem cólica? Tem cólica porque o intestino é imaturo.
Então, o probiótico ajuda para amadurecer o intestino. Sim. E mamãe que nasce, seu filho nasce de cesárea, tem que tomar probiótico sempre para fazer com que a microbiota, o microbioma desse bebê seja bom, com bactérias do bem, como a gente diz, bactérias saudáveis, e não a bactéria hospitalar que está nas salas de parto, na sala de cesárea, que cesárea, querendo ou não, é uma cirurgia. E, olha, chefe, a Débora Duda falando do Lactobacillus reuteri. Porque uma mãezinha perguntou que tipo de probióticos indica. Lactobacillus reuteri, que no Brasil eu posso falar porque só existe um, se chama Qualikids, e nos Estados Unidos se chama Solf, e tem também o da Gaia Biogaia. Exatamente. E quando a microbiota da mãe não está boa, também probiótico, né? Também probiótico, mas a gente sabe, isso o Marcelo pode até falar muito mais que eu, que todas as pessoas têm que tomar probiótico. Sim. E até para melhorar aquela microbiota da mãe, ela tome probiótico e se alimente bem, né? Que também as duas coisas que são importantes para que o teu intestino tenha uma boa microbiota e que seja um intestino saudável. Afinal de contas, como tu mesmo falaste, o intestino produz 90% da serotonina. O intestino é quase tudo na nossa vida, né? O maior que o cérebro. Exatamente. Gente, olha, é isso, doutora. Eu agradeço muito a sua participação aqui. Adorei estar aqui quando precisar, vai ser um grande prazer. Olha, a gente vai colocar este vídeo no YouTube, está sendo gravado agora. Tá? Essa é a doutora vai estar no Lúcia. YouTube, a doutora Lúcia está aqui, ela começou. E vocês vão poder assistir depois no meu canal do YouTube. Assim que ficar pronto, eu vou colocar lá o upload, acho que vai ser entre hoje e amanhã. Então, de novo, muito obrigado, doutora Lúcia. Eu só quero responder uma mocinha. Responde mais uma. Fala. Olha só, não sei se fiz mal, se errei ao fazer isso. Ele só tomou refrigerante depois dos 6 anos e teve dificuldade para mamar. Eu sempre digo uma coisa, a gente tem que fazer, muitas vezes, do limão a limonada. A gente tem que tentar de todas as maneiras possíveis e imagináveis que aquela criança amamente no seio materno. Se não conseguir, tem uma outra maneira, por isso que eu falei das consultoras. Muitas mães têm leite, mas elas não conseguem amamentar, então chama uma consultora. Se não dá para amamentar, tira o leite, guarda na geladeira o leite materno. Perfeito. E dá para aquela criança. Pode ser até de mamadeira, de colher, de qualquer maneira, mas é o leite da mãe. Leite, fórmula, a gente deixa para o último caso. Última pergunta, que tá falando aqui que meu filho tem 5 anos, tá com diarreia. Posso dar Qualikids? Pode dar Qualikids, sim. Que é o probiótico que você comentou, probiótico, né? Probiótico não tem geralmente contraindicação. E a gente usa muito para diarreia e a gente usa muito também quando se usa antibiótico. Toda vez que se dá antibiótico num bebê, numa criança, sempre tem que tomar probiótico junto. No adulto também, viu, gente? Toda vez que tomar o antibiótico, que é antivida, que vai lá, entra e destrói tudo, inclusive as bactérias boas, tem que tomar o probiótico para repopular com bactérias boas. E comer também os prebióticos, são as fibras alimentares, tem nos alimentos. Exatamente. Não esquecer de fibras, né? Para os adultos também aí. E para as crianças também. Gente, muito obrigado. Obrigada, prazer. Beijo. Então. Tchau. Até a próxima. Amanhã vai ter o nosso live com o Pedro Bastos. Ele vai falar sobre as controvérsias do glúten diretamente de Portugal. Ele fez um programa de TV, saiu na TV essa matéria, tudo que ele comentou, e ele vai fazer com gente o mesmo programa que ele fez na TV amanhã, às 3 da tarde. Até mais, gente. Beijo. Beijo.